Fala galera do Avanço Med, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, tá? Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar com cálculo de determinantes. Nós temos que o cálculo de determinante ele é feito apenas em matrizes que são quadradas, ou seja, matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas. Então 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante. Dentro dos vestibulares, até o 3 por 3 é utilizado, justamente porque utiliza-se para a regra de Cramer, né, para poder fazer o sistema linear para uma metodologia diferente. Então a gente vai trabalhar com o cálculo de determinante, vou mostrar a metodologia para vocês, para depois a gente chegar até as aplicações de fato do determinante. Porque a gente sabe como é que calcula o determinante, mas muitas vezes não sabe para que serve. Então a gente vai ver várias aplicações no vídeo de hoje, beleza? Bem, vamos lá. Então nós temos aqui, se eu tenho uma matriz A, que ela é 1 por 1, né, com o número 5, nós temos que a representação do seu determinante é det de A, que no caso daqui seria a partir de barras, que seria o próprio número, o resultado. Então nós temos que o cálculo de determinante é um resultado único, uma numeração, obtida a partir de uma determinada aplicação de uma metodologia, que nós vamos ver que para cada um dos casos tem uma metodologia diferente, beleza? Bem, para o caso da matriz 2 por 2, então vamos supor que a gente tivesse aqui 7, 2, 1 e 3, o det de B, determinante de B, que se representa também por barras 7, 1, 2 e 3, nesse caso a metodologia para determinante 2 por 2 é um pouco diferente, né? Nós fazemos a multiplicação da diagonal principal, que tem A11, A1, A22, A33 e assim por diante, que no caso aqui vai ser igual a 21, menos a multiplicação da diagonal secundária, que no caso aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, para fazer o cálculo de determinante de uma matriz 2 por 2, basta fazer diagonal principal menos a diagonal secundária, só isso, né? Então nós temos aqui como resultado desse determinante 19, ok? Bem, numa matriz 3 por 3, para fazer o cálculo de determinantes, necessita de uma regra um pouco diferente, que é chamada de regra de Sarri, ou se fala também Sarros, né? Eu particularmente prefiro Sarri, que é o nome original, só que devido à leitura, muita gente fala Sarros. Bem, então vamos supor que a gente tivesse aqui a matriz 3 por 3, que se fosse 2, 1, 4, menos 1, 3, 8, 4, 2 e 5, beleza? Então, escolhi aleatoriamente aqui os valores, tá? Então, lembrando que são matrizes quadradas, vou botar aqui bonitinho, ó. 1 por 1, 2 por 2 e, nesse caso aqui, 3 por 3. Bem, então, na representação, né, da matriz 3 por 3, para passar para determinante, a gente põe através de barras, né? Então, aqui, 2, 1 e 4, menos 1, 3 e 8, 4, 2 e 5. Beleza. Então, a metodologia é um pouco diferente, né? Até devido às características dessa matriz, que ela é um pouco maior. Então, nesse caso aqui, para você fazer o aproveitamento de todos os elementos que são compostos dentro da matriz, necessariamente você tem que repetir as duas primeiras colunas. Então, a gente pega aqui essas duas primeiras colunas e repete aqui do lado, né? Então, aqui nós ficaremos com 2, 1 e 4, menos 1, 3 e 8. Bem, a regra de Sarri, ou de Sarros, né, diz que você tem que fazer o produto dos elementos das diagonais principais. Das diagonais principais que estarão de vermelho. Tá aqui, ó. Essas serão as diagonais principais, ok? Menos o produto das diagonais secundárias, que estarão de verde, ok? Então, a gente vai fazer menos as secundárias. Tem gente que treinado faz isso de uma forma bem mais rápida, já faz direto, já trocando sinal. Eu, particularmente, prefiro fazer passo a passo para que a gente não cometa nenhum erro, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui que o det de C será igual a... Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30, menos 1 com 2, menos 2 vezes 4 dá 8. Então, já sabia que ia dar negativo, né? Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32, ok? Menos agora as diagonais secundárias. Então, aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, vezes 4, 48. 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. 5 vezes 1, 5 vezes menos 1, menos 5. Então, nós temos diagonais principais, que estão de vermelho, menos diagonais secundárias, que estão de verde, ok? Então, nós temos aqui 30 menos 8 dá 22,
22 com 32, 54. Menos, aqui vai ficar 48 com 32, 4, 7, 80, 80 dá 75, ok? Então, esse aqui é o resultado do det de C. Então, fazendo simplesmente nossa operação, já vai sair direto, né? Então, dá para ver que esse determinante tem um valor negativo. Det de C será igual a menos 21. Menos 21, ok? Beleza. Então, vamos lá. Nesse cálculo do determinante, então, na regra de Sarri, a gente necessariamente tem que repetir as duas primeiras colunas, né? Porque diferente da diagonal principal menos a secundária da 2×2, aqui a gente já aproveita todos os elementos. Se eu não repetisse as duas primeiras colunas, ao fazermos aqui diagonal principal menos a secundária, com certeza absoluta, né, nós não aproveitaríamos todos os elementos. Então, por isso que existe essa necessidade de repetir as duas primeiras colunas. Beleza? Show de bola. Então, dando prosseguimento aqui, o cálculo de determinante ele pode simplesmente ser expresso dentro de uma questão sem que passe por uma matriz. Ele deu uma matriz e a partir daí você faz o cálculo de determinante. Ele poderia muito bem falar assim, resolva e ter aqui, letra A, 3, 4, menos 1 e 6. Então, nesse caso aqui, como já está expresso em forma de barras, nós temos aí que a gente faz a direta aplicação do determinante. E não precisa pedir o cálculo de determinante. Então, você faz direto. 3 vezes 6, 18, menos 4 vezes menos 1, menos 4. Então, aqui vai ficar 18 mais 4, consequentemente, 22. Então, não há necessidade, nesse caso, quando vem representado em forma de barras, que ele expresse a vontade de fazer o determinante. Ele já está pedindo por si só o determinante, tá? Quando a gente tem um determinante de 1 por 1, que nunca vai aparecer no vestibular, até porque é o próprio número, né? Muitas vezes a pessoa fica em dúvida se isso é um módulo de um número ou se é o cálculo determinante. Então, por isso que normalmente ele é bem específico em relação. Nós temos o cálculo determinante de uma matriz 1 por 1, porque esse número aqui parece muito bem módulo de 5, que no caso aqui, se fosse positivo, é a mesma coisa. Só que no caso de ser negativo, não é a mesma coisa, tá? Então, por isso que ele tem que ser bastante claro em relação a ser determinante ou ser o módulo de um número, beleza? Show de bola. Então, analogamente, se a gente tivesse aqui, ó, 5, 2, 1, menos 1, 0, 4, 3, 2 e 3, então, nesse caso aqui, ele já expressa a vontade de fazer o determinante 3 por 3. Vamos direto. Então, aqui, ó, repete-se as duas primeiras colunas. E fazemos diagonais principais menos diagonais secundárias. Aqui nós temos as principais, ok? Que vai ficar 0, menos 2, 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24, menos as secundárias para o lado contrário, né? Tem gente que põe essas aqui primeiro já trocadas o sinal, prefiro botar depois, ok? Então aqui vai ficar 0, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40, menos 6, ok? Então nós temos aqui que na parte das diagonais principais vai dar 22, menos na parte das secundárias vai ficar 40 menos 6 dá 34, vai ficar menos 34. Consequentemente, o resultado aqui dá menos 12, ok? Então, o fato de ser positivo, negativo ou mesmo zero determinante não tem problema algum. Inclusive, existem propriedades específicas para que o determinante seja igual a zero. A gente vai ver daqui a pouco no próximo quadro, beleza? Então, aguarde um pouquinho aí. Vamos lá. Nesse quadro aqui eu vou falar sobre as principais propriedades do determinante. Então, nós vamos ver aqui nesses 6 tópicos umas propriedades que a gente vai ver por meio de exercício e algumas a gente vai comentar por hora mesmo, né? Então, vamos lá. Fila nula. A partir do momento que você tem uma linha ou uma coluna, toda ela igual a zero, automaticamente o determinante será igual a zero. Independente do meio que você vai utilizar para o cálculo determinante, seja uma matriz 2×2 ou 3×3, no método convencional pela regra de Sarri, sempre o determinante será igual a zero. Então, se você tiver, por exemplo, det de A, e eu quero saber qual é o determinante de A de uma matriz 0, 2, 4, 0, 1, 3, 0, menos 1 e 2, com certeza absoluta, o resultado desse determinante será igual a zero. Por quê? Porque nós temos aqui que a primeira coluna é igual a zero. Então, tem uma linha ou uma coluna, toda ela igual a zero, qualquer fila igual a zero, automaticamente o cálculo determinante será igual a zero. Então, você não precisa perder tempo em relação a isso.
Troca de filas paralelas. Nós temos aqui que a troca de filas paralelas vai gerar um determinante que eu chamei de A'. Deixa eu trocar essa linha aqui, ficou meio feio, né? Então, A', nós temos que vai ser menos o determinante da matriz principal. Então, vamos supor que a gente tivesse aqui uma matriz B, onde os valores fossem A, B, C e D. Então, vamos supor que o det de B fosse igual a 4. Ok? Então, se eu trocar uma linha ou uma coluna de lugar, consequentemente, basta trocar o sinal. Então, se, por exemplo, eu chamo de B' a troca de linha ou de coluna de lugar, vou trocar essas duas colunas de lugar, né? Eu quero ficar BD, AC. Eu não preciso nem fazer o cálculo, né? Que aqui vai ser o det de B, vai ser menos 4. Analogamente, acontece isso na matriz 3×3. A troca de linhas ou colunas de lugar vai dar sempre a troca do sinal do determinante. Então, se você tivesse um determinante de uma matriz C, fosse A, B, C, D, E, F, G, H e I, ok? Então, essa daqui é a matriz. Vamos supor que dê um resultado 10. Qual vai ser da C' se nós fizermos A, B, C, G, H, I, D, E, F? Com certeza absoluta, o resultado vai ser menos 10. Por quê? Porque a partir do momento que eu fiz a troca da segunda com a terceira linha, isso implica na troca do sinal determinante. Então, por essa propriedade aqui, ele diz que a troca de filas paralelas, seja duas colunas trocando de lugar ou duas linhas trocando de lugar, automaticamente você troca o sinal determinante. Algo extremamente importante. Bem, no item 3 nós temos a multiplicação de uma fila, ou seja, uma linha ou uma coluna, por um número real. Automaticamente, todo o resultado determinante vai ser multiplicado por esse valor. Então, vamos supor que o determinante de A seja igual a 8. E você pegou uma linha específica ou uma coluna específica e multiplicou por 3. Então, vai ficar 3 vezes 8, 24 será o resultado determinante. Então, apenas multiplicando uma linha ou uma coluna apenas, ok? Bem, no item 4... filas paralelas iguais ou proporcionais, o determinante também é igual a zero. Então, como é que isso funciona? Vamos supor que nós tivéssemos aqui uma matriz D que fosse 4, 2, 3, 1, 0, 5, 8, 4, 6. Se vocês analisarem aqui, a primeira e a última linha, elas são proporcionais. Se eu pegar essa linha aqui e multiplicar por 2, dá exatamente essa linha. Quando nós temos linhas ou colunas iguais ou proporcionais, automaticamente o cálculo determinante é igual a zero. Beleza? Bem, no próximo item ele fala que matrizes transpostas têm o mesmo resultado de determinante que a matriz original. O que é a matriz transposta? Matriz transposta é a troca da linha e a coluna de lugar. Então, se por exemplo, você tem essa... Não vou pegar uma outra matriz. Vou pegar aqui, ó. Vamos supor uma matriz... se fosse 4, 3, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é a matriz transposta? A transposta é a troca da linha pela coluna e a coluna pela linha. Então aqui, essa matriz será igual. Deixa eu mudar aqui a cor. Vai ficar 4, 1, 4, 3, 2 e 5, menos 1, 3 e 6. Ou seja, o que era a primeira linha vai se tornar a primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Analogamente, a coluna também vira linha. Primeira coluna vira primeira linha e vice-versa, ok? Beleza. Então, nós temos aqui que o fato de você trocar linhas por colunas, de coluna por linha, não altera o resultado determinante, vai ser o mesmo determinante. E por último, o teorema de Binet, que diz que o determinante de A vezes B, o produto entre as matrizes é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, no caso, é o teorema de Binet, ele garante que se eu fizer a operação matricial antes de fazer o determinante, fizer o determinante depois, é a mesma coisa que eu faço de determinantes individuais e multiplique no final, beleza? Então, esse é o teorema de Binet. Então, essas propriedades são importantes porque, principalmente nos que dão iguais a zero, dão resultado nulo, eles pulam algumas etapas, né? Então, por exemplo, tem uma fila toda ela igual a zero, uma linha ou coluna igual a zero, você pode direto dizer que é igual a zero. Você tem aqui linhas ou colunas iguais e proporcionais, direto determinante é igual a zero. Então, por exemplo, você tem uma outra matriz, vou botar aqui em cima, ó. 7, 1, 3, menos 2, 4, 5.
21, 3 e 9. Então eu tenho aqui, ó, essa linha e essa linha, toda ela foi multiplicada por 3. Então, nós temos aqui que o cálculo de determinante dela, o determinante dela será igual a zero. Então, eu não preciso nem fazer muita coisa, né? Por quê? Porque eu percebo a multiplicidade ou igualdade entre as linhas e colunas, automaticamente igual a zero. Então, vou botar aqui mais um, pulo o meu quadro todo, tá? Então, se eu tivesse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui 3, 7, acho que eu fiz besteira, vou botar aqui 2, 8 e 6. Agora ficou bonito. Vamos lá. Então aqui a gente pode perceber que essa coluna aqui multiplicada por 2 dá essa daqui. Então, sendo iguais ou proporcionais, sempre dá a mesma coisa, determinante igual a zero, ok? Vou botar aqui até em formato de determinante direto para poder dizer que o determinante disso aqui é igual a zero. Então, se eu tenho 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 9 e 8, o determinante também é igual a zero, porque nós temos duas linhas iguais. Então, duas linhas ou duas colunas iguais ou proporcionais me garante que o determinante sempre será igual a zero. Essas propriedades são importantíssimas e eu espero que vocês lembrem disso na hora da prova, beleza? Show de bola! Vamos lá. Dentre as aplicações do determinante, normalmente a gente associa cálculo de determinante com a regra de Cramer. Só que antes de chegarmos à regra de Cramer, que é para a resolução do sistema linear, eu vou mostrar uma aplicação lá na geometria analítica. Porque a geometria analítica é algo que tem cada vez mais caído na prova do Enem e outros vestibulares. E muitas vezes a pessoa não sabe desses recursos da geometria analítica, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui dentro das aplicações é a área do triângulo quando você tem 3 pontos dentro de um plano cartesiano. Então, qual é o detalhe? Quando você tem aqui, ó, deixa eu estabelecer aqui meu plano cartesiano. Vamos ter o plano cartesiano aqui, ó. X e Y. E nós temos 3 pontos não colineares, né? Então, vamos supor aqui A, B e C. Eu tenho 3 pontos aqui não alinhados. Se A for horrível, vou botar aqui bonitinho. A, C, vou botar aqui o B. Bem, então todos os pontos têm coordenadas x e y, né? Nós temos que a área do triângulo analítico, ele pode ser dado por metade do módulo do determinante. Então, nesse caso aqui, eu vou botar xa, ya, x de b, yb, x de c, yc, 1, 1, 1. A gente completa com 1, por quê? Como a gente sabe que o determinante 3 por 3, a gente aplica a regra de Sarri repetindo as duas primeiras colunas e vai multiplicar, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, por isso que a gente pode completar essa linha com 1 sem problema algum. Então, você pega aqui x de a, y de a, x de b, y de b, x de c, y de c, 1, 1, 1. Calcula o determinante. Deu negativo, põe módulo, até porque a área é negativa, não tem como, né? Metade desse resultado será a área do triângulo analítico, beleza? Então, essa primeira aplicação é de extrema importância. Bem, a segunda aplicação que nós vamos ver aqui é em relação à equação da reta. A equação da reta, normalmente nós temos dois formatos. Nós temos o chamado formato reduzido, que é semelhante à função do primeiro grau, que é do formato y é igual a mx mais n, onde a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. Na função do primeiro grau, aqui é o m e o n. m coeficiente angular, n coeficiente linear. Beleza. Só que essa equação não tem nada a ver com determinante, ok? Nós temos aqui que o coeficiente angular, só já que a gente tocou no assunto, é igual a tangente do ângulo, que é ΔY sobre ΔX. Então, basta saber dois pares ordenados para poder determinar, né, a equação da reta. Bem, a equação geral, que é da forma AX mais BY mais C igual a zero, essa sim a gente consegue a partir do cálculo de determinante. Como? Nós vamos pegar aqui, ó, x e y tem que ser
utilizado dentro do determinante, até porque são as incógnitas dentro do plano cartesiano. Nós vamos pegar aqui dois pares ordenados que o problema vai pré-estabelecer. Vou chamar de Azinho e Bzinho. Então, aqui nós vamos pegar x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B. Analogamente, vou igualar a zero, né? Até porque, se você tem pontos alinhados, é como se nós tivéssemos uma área igual a zero, né? Analogamente. Então, nós temos aqui que o cálculo desse determinante vai me gerar uma equação geral de reta, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que nós tivéssemos aqui os paros ordenados menos 1 e 4 e 2 e 7, por exemplo. Então, quero saber, existe uma reta que passa por esses dois pontos? Sei, por dois pontos passa uma e somente uma reta. Beleza. Então, para poder fazer a equação dessa reta, a gente faz xy, 1, 1 e 1, ok? Beleza. Pares ordenados que eu pré-estabeleci aqui no nosso exemplo, chutei aleatoriamente, ok? Então, aqui vai ficar menos 1 e 4, 2 e 7. Para o cálculo de determinantes, já sabemos que tem que repetir as duas primeiras colunas. Só que tem que lembrar de igualar a zero, tá? Então, aqui nós temos x menos 1 e 2, y, 4 e 7, tudo isso igualado a zero. Então, vamos lá. Então, para isso, a gente vai fazer diagonais principais menos diagonais secundárias, ok? Então, vamos lá. Diagonais principais. Então, aqui vai ficar 4x mais 2y menos 7, menos as diagonais secundárias agora, ó. Então, aqui vai ficar 8 mais 7x menos y, igual a zero. Então, juntando aqui os termos semelhantes, vamos ter o resultado final. Então, 4x menos o 7x menos 3x, 2y menos o menos y vai ficar mais 3y, menos 7 menos 8 dá menos 15, igual a zero. Vou dividir tudo por menos 3. Vamos obter x mais y, x menos y, perdão, x menos y mais 5 é igual a zero. Então, esse daqui é o nosso formato geral. Caso eu queira achar a reduzida a partir do geral, também é possível. Como? É só isolar o y. Passo o y para o outro lado, vai ficar y igual a x mais 5, fica idêntico a uma função polinomial do primeiro grau. Então, no formato geral, ela é da forma ax mais by mais c igual a zero, que também é obtida pelo cálculo de determinantes. A UERJ, em particular, muitas vezes ela não fala sobre função e fala sobre equação da reta. Quando ele fala sobre equação da reta, talvez valha a pena utilizar o cálculo de determinante, porque convenientemente eu posso isolar qualquer um. Já caiu na prova da UERJ, x é igual a alguma coisa, que não é o formato de função, mas é um formato de equação de reta. Então, aparece também às vezes no formato, por exemplo, com x e y desse lado e o termo independente sozinho, né? Por exemplo, x menos y igual a menos 5. Já pode aparecer isso na prova também, que é um formato diferente, mas é um formato que não é de função, porque para ser função y necessariamente tem que estar isolado, mas é um formato de equação de reta convencional, ok? Então tem x, tem y e tem um termo dependente, é uma equação de reta com coeficiente linear, ok? Isso está x e y, obviamente não tem coeficiente linear, tranquilo? Então no próximo quadro a gente vai ver mais aplicações de determinante. Vamos lá. As novas aplicações, então, serão de acordo com a regra de Cramer, que é a utilização do determinante para o sistema linear. Só que antes disso, a gente vai fazer um paralelo com a aula de matrizes. Então, a gente vai ver um produto matricial gerando um determinante. Então, vamos lá. Percebam. Se você tem aqui um sistema 2x mais y é igual a 7 e x mais 3y é igual a 6. Então, nós temos aqui um sistema linear 2x2, um sistema que a gente vê desde a sexta série, beleza? Vamos lá. Esse sistema ele pode ser traduzido por um produto matricial. Nós temos aqui a matriz dos coeficientes 2, 1, 1 e 3, que multiplica a matriz das incógnitas, gerando a matriz resultado 7 e 6. Então, esse produto matricial aí, a gente pode equacionar de forma a gerar um sistema linear. Se é matricial, consequentemente, é passível do cálculo de determinante. Então, é uma das coisas que nós vamos ver nesse momento, ok?
Então vamos lá, como é que funciona então essa relação matricial com o sistema linear e com o determinante? Então nós temos aqui, que é chamada regra de Cramer, que nós vamos ver no futuro de novo dentro da aula de sistemas lineares, que x pode ser calculado como dx sobre d, o y, dy sobre d, e z, caso seja um sistema 3x3, dz sobre d, ok? Então nós temos aí que até alguns livros utilizam, ao invés de d, chama de delta. Particularmente eu não gosto porque delta me remete sempre à fórmula da equação do segundo grau, ok? Então vamos lá. O que seria o determinante d, que é presente para cálculo de qualquer uma das incógnitas? O determinante d é o determinante dos coeficientes de x e y, dessa matriz aqui, né? 2, 1, 1 e 3, ok? O que seria o determinante dx? O determinante dx seria a troca da coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes. Então aqui vai ficar 7 e 6 no lugar do x e o y permanece com 1 e 3. O dy seria justamente agora a troca da coluna do termo independente no lugar do y. Então o x permanece 2 e 1 e no lugar do y vai ficar 7 e 6. Ok? Então essa aqui será a resolução por meio do nosso determinante. Bem, o sistema linear, eles têm várias soluções, né? A gente pode utilizar o método da adição, da substituição, da comparação, qualquer um dos métodos para poder resolvê-lo, né? Só que dentro do sistema 3x3, a gente tem apenas dois modos, já que o sistema 3x3 completo ele é um pouco complexo. Então a gente pode utilizar o recurso do escalonamento, que a gente vai ver no futuro, e o cálculo de determinante. Então vamos lá. Nesse sistema aqui, 2x mais y é igual a 7 e x mais 3y é igual a 6, vou utilizar primeiro o método da adição. Vou utilizar o método da adição para poder fazer. Eu posso escolher qualquer uma das duas letras para poder me livrar. Eu vou me livrar do x multiplicando a linha de baixo por menos 2. Ok? Assim, nós teremos que o sistema será 2x mais y é igual a 7 e menos 2x menos 6y é igual a menos 12. Ao somarmos as duas equações, vamos obter, vou cortar aqui, vai ficar menos 5y é igual a menos 5. Multiplicar por menos 1, y é igual a 1. Achei o valor do y. Para achar o valor do x, posso substituir em qualquer uma das duas equações. Então, se eu substituir na de baixo, vai ficar x mais 3 vezes 1 é igual a 6, 3 vezes 1, 3, passa para lá, x é igual a 3. Então, o conjunto de solução é a solução única 3 e 1, que é o nosso par ordenado da solução. Então, a gente pode verificar, né? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, ou 3 mais 3 vezes 1, 3, 3 mais 3, 6, que realmente é a solução para o nosso sistema. Após a organização matricial e, obviamente, o cálculo determinante individual, pegando o determinante dos coeficientes e substituindo x e y, né, simultaneamente aqui, vamos obter diagonal principal para esse vai dar 6, diagonal secundária aqui vai dar 1. Tá? Aqui a gente tem que o determinante d vai ser 6 menos 1, que é igual a 5. Ok? Aqui, fazendo diagonal principal menos a secundária, vamos ver que dx vai ser 21, né? Menos o 6, que aqui vai ficar 15. Ok? Eu acabei apagando aqui. E no último, né, nós temos diagonal principal aqui vai dar 12, menos 7 aqui vai dar 5 também. Então a gente vai perceber que até a divisão aqui que rolou 5 dividido por 5 vai aparecer justamente nesse cálculo de determinante. Então, de acordo com a regra de Cramer, como x ele pode ser calculado como a divisão de dx sobre d, que é 15 sobre 5 igual a 3, e o y, dy sobre d, que vai ficar 5 dividido por 5, que é igual a 1. Né? Então, a metodologia é até prática, fácil. Você pega aqui os coeficientes, depois substitui essa coluna no lugar do x, depois no lugar do y. Só que o método do sistema linear por método da adição, método da comparação ou método da substituição é um método que a gente já vem aprendendo desde o 6º ano, né, quando a gente trabalha com equações do primeiro grau com duas incógnitas, então é muito mais familiar. Só que dentro de um sistema 3x3, isso vai ficando cada vez pior. Se o sistema ele é incompleto, já pré-escalonado, com aquele formato de escada,
ele é até tranquilo. Só que dentro de um sistema que ele é completo 3x3 x, y, z, vai talvez fazer dx, dy, dz e o d, né? Na verdade, não precisa do dz, por exemplo. Se eu fizer dx sobre d, dy sobre d, eu já vou achar o x e o y, substituir uma das linhas e eu vou achar automaticamente o z. Então, tem essa facilidade aí da relação do determinante para com o sistema linear. Então, nós temos aí que o cálculo de determinante, ele é muito mais abrangente, ele é mais uma ferramenta dentro do vestibular do que propriamente dito uma matéria que vai cair aleatoriamente, né? Então, você, por exemplo, calcula a área de um triângulo analítico dentro de um plano cartesiano a partir do cálculo de determinante. Você pode criar a equação geral da reta pelo cálculo de determinante ou a resolução de uma forma de um sistema linear até mais prático, né? De forma a trabalhar com determinante. Lembrando que as disfunções do sistema linear também são por meio do determinante, né? Dizer se é um sistema possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Só que não vou puxar isso ainda nessa aula, porque não é a aula de sistema linear. Na aula de sistema linear a gente vai comentar sobre essas relações do determinante para com a discussão do sistema. Basicamente estou vendo as aplicações do cálculo de determinante, que é o mais importante para a aula de hoje, beleza? Vamos lá, galera. Apenas por desencargo de consciência, eu vou mostrar o método de Laplace para determinantes acima do 3x3, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a regra de Laplace. Bem, nós temos aí que dentro da regra de Laplace diz o seguinte, que para o cálculo de determinante acima de 3x3, ou seja, 4x4, 5x5, 6x6 e assim por diante, você deve escolher arbitrariamente uma linha, uma coluna, de preferência uma que tenha bastante zeros. Por quê? Porque dentro do cálculo de Laplace, a gente vai pegar o elemento da matriz e multiplicar pelo cofator. O que é o cofator? É menos 1 elevado à posição do cara, multiplicado pela matriz, o determinante da matriz resultante da exclusão da sua linha e da sua coluna. Ficou meio complicado, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui a matriz A, vou chutar os valores aqui, vai ficar menos 1, 0, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 3, 0, 7, 1 e 6, 3, 2 e menos 2, ok? Então, nós temos aqui a matriz 4x4, grande pra caramba, que não tem como utilizar o método convencional ou a regra de Sarri. Então, aqui eu vou escolher a segunda coluna, porque ela tem mais elementos zero, né? A primeira linha também seria interessante, mas tem um zero só que eu vou estipular a segunda coluna. Então, nós temos aqui que nessa segunda coluna, ela é composta de A12, A22, A32 e A42, né? Então, o que diz a regra de Laplace? Que o det de A será o A12 vezes o cofator de 12, mais A22 vezes o cofator de 22, mais A32 vezes o cofator de 32, mais A42 vezes o cofator de 42. Isso porque eu escolhi a segunda coluna. Tá, mas por que foi essa escolha pelos elementos que são iguais a zero? Como A12 vale zero, esse produto já vai zerar. E como o A32 também vale zero, então esse cara aqui também vai zerar. Então isso vai me economizar tempo de resolução, ok? Então vamos lá. O A22 ele vale 2 e o A42 ele vale 3, que vai multiplicar pelos seus respectivos cofatores. Então vamos lá. Cofator de 2. Então vamos lá com calma, com fé que vai dar certo. Então aqui, ó, menos 1 elevado a 2 mais 2, que é a posição somada, multiplicada pelo determinante resultante da exclusão da sua linha da sua coluna. Olha só, vou pegar aqui esse cara, vou excluir a sua linha e já também a sua coluna. O que vai sobrar? Menos 1, 2 e 4, 3, 7, 1, 6, 2 menos 2. Então vamos lá. Menos 1, 2 e 4, 3, 7, 1, 6, 2 e menos 2.
Então esse aqui é o nosso cofator 2, 2. Já vou colocar aqui embaixo o meu cofator 2, 4. Cofator 2, 4 vai ser menos 1 elevado a 4 mais 2, que multiplica. Então, desse elemento aqui, vou excluir sua linha e sua coluna. Então, vai sobrar essa linha, essa daqui e essa daqui. Vai sobrar menos 1, 2 e 4, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Estou excluindo só essa linha daqui, ó. Que é o menos 2. E 3, 7 e 1. Ok? Então, o que acontece? A regra de Laplace, ela consiste em pega um determinante se fosse 5 por 5, exclui linha em coluna, vira um 4 por 4, exclui linha em coluna, vira um 3 por 3, aplica a regra de Sarri. Então é um negócio muito trabalhoso, né? Em provas militares como IME, ITA, Escola Naval, cai bastante isso, mas o cara tem bastante tempo para fazer isso. Então no vestibular não tem. Então caso fosse cair no vestibular, acredito eu, primeiro eu acredito que não cairia, mas vamos supor uma hipótese bizarra. Caiu determinante da matriz 4 por 4. Acredito eu que seria assim, com a maioria dos elementos é só um elemento diferente de zero para calcular um determinante só, beleza? Vamos lá, então aplicando aqui ó, a regra de Sarri, repete as duas primeiras colunas, menos 1, 1 e 3, 2, 3 e 7. Perceba, menos 1 elevado a 4 dá 1, então isso aqui é só para saber se eu vou pegar o resultado do determinante e vai ser positivo ou negativo, né? Multiplicar. Isso aqui dá um número positivo, dá mais 1. Então a mesma coisa aqui, dá elevado a 6, isso aqui também dá mais 1, ok? Mais 1. Então vamos lá. Aqui vai ficar, Senhor Jesus, aqui vai ficar 14 mais 12 mais 24, menos secundárias, 42, 84, 160 Como é? 42 vezes, para não fazer besteira, 8, 16, 168, tá certo? 168. Tá, aqui vai ficar 168, aqui vai dar menos 2 e menos 12. É isso. Ok? Tem que ter folha para isso. 20, 30, 40 e 8, 50. 20, 30, 40 e 8, 50. Então aqui deu 50. Menos... Aqui vai ficar 168 menos 14, vai dar 154, menos 154. Então aqui vai dar menos 104. Multiplicado por 1, menos 104. Então isso aqui dá menos 104. Senhor. Vamos lá. Aqui, ó, menos 3 mais 15 vezes 2, 30 mais 28, menos secundários. 12, 36 menos 35 mais 2. Esse aqui ficou mais legal. 58 tira 3, 55. Beleza. Menos, aqui dá 1, 2, 3. Então aqui vai ficar 52. Vezes 1, 52. Show. Então aqui vai ficar a resposta. Menos 208 mais 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15. Resposta final, 208, tira 156, 2 pegou emprestado, 5,52. Então, esse aqui deu menos 52. Se eu não fiz besteira, eu acho que é isso. Ok? Então nós temos aí que a regra de Laplace, ela é uma regra para determinantes grandes, né? Que você vai retirando linhas e colunas e ele vai caindo de ordem. Que era 4 por 4, né? Inicialmente, passa a ser, como aqui esses dois elementos eu zerei, o valor do elemento da posição vezes o cofator que vai tirar linha e coluna vai se reduzir para 3 por 3. Então sempre tem esse efeito cascata, né? O 5 por 5 vira 4 por 4 que vira 3 por 3 e resolve por regra de Sarri, né? Ou 6 por 6 vira 5 por 5 e assim por diante. Aí você vai escolhendo sempre uma linha e uma coluna que tenha bastante zeros, justamente para facilitar os seus cálculos, uma vez que quanto mais zero você tiver aqui,
menor será a quantidade de cofatores que você vai ter que fazer. Então, olha o trabalhão do negócio que você tem que fazer, né? Então, no caso, o cofator sempre será menos 1 elevado à posição somada, multiplicado pelo determinante da exclusão da linha e da coluna de cada um dos elementos, ok? Então, se, por exemplo, eu escolhesse a primeira linha, eu teria que fazer o menos 1 multiplicado pelo determinante da exclusão da linha e da coluna dele. O 0 já não precisaria. O 2 multiplicado pelo determinante da exclusão da linha e da coluna. E o 4 também, beleza? Então, quanto maior a quantidade de zeros, mais benéfico para a solução é. Então, se tiver pouco zero, o seu trabalho será imenso. Então, essa daqui que é a regra de Laplace. Muita gente fica curiosa em relação a isso. Gosta de estudar até por desencargo de consciência, mas eu particularmente acho que não cairia um cálculo de determinante assim, beleza? Bem, então nesse último quadro aqui, eu vou deixar para que vocês possam fazer depois, né? Para poder praticar essa relação com determinante. Acho mais importante sempre praticar o 2x2 e 3x3, que são os possíveis para o cálculo na prova do Enem e da UERJ como acessório, né? Então aqui, ó, vou dar só algumas dicas para que você possa depois desenvolver. Aqui nós temos uma equação formada por um determinante. Obviamente, o determinante é o resultado de um número. Então aqui você vai fazer diagonal principal menos a diagonal secundária e igualar a 8. Vai gerar uma equação, né? Nesse caso aqui, x vezes x menos 2 vai ficar x ao quadrado menos 2x, menos a diagonal secundária, menos 3 vezes x, vai ficar menos 3x menos 6, igualado a 8. Então gera uma equaçãozinha do segundo grau, aí você vai desenvolver aí e achar a raiz ou as raízes, né? Nós temos aí que na questão número 2, nós temos um determinante 3x3 igualado a 2x2. 2x2 simples, né? Então aqui vai ficar x menos 6. E nesse caso aqui você vai ter que repetir as duas primeiras colunas, aplicar a regra de Sarri para poder chegar a uma determinada conclusão. Após esse resultado, né, dessa equação, vamos igualar aqui a x menos 6, que é a outra equação, e você vai resolver para poder achar. Bem, aqui nós temos um determinante interessante. Lembrando que π sobre 5, né, se eu quiser transformar para graus, seria 180 dividido por 5 para poder ficar viável. E com certeza vai cair numa daquelas regras de soma ou diferença de arcos, né? Ou de seno, seno A, cosseno B, cosseno A, ou cossa, seta, seta, ou tangente, né? Nesse caso aqui, está em volta de seno e cosseno, ok? Então aqui você vai utilizar aquelas regras para poder solucionar, matar essa charada. Essa questão é bem interessante. Na questão número 4 e número 5, né, tem a mesma ideia. Lá na parte de propriedades, então você volta um pouquinho o vídeo, leva lá nas propriedades, a troca de linhas ou colunas de lugar faz uma determinada ação. Se eu trocar uma linha só de lugar ou uma coluna só de lugar, tem uma determinada ação. Aqui é para você fazer sem fazer cálculo algum, só pensar e já aplicar o resultado. Para a multiplicação de uma linha inteira ou uma coluna inteira por um número, também tem uma determinada ação. Nesse caso aqui eu tenho duas linhas multiplicadas por um determinado número, então tem uma nova ação. E por último, a mesma coisa. Sem cálculo nenhum, nós temos que esse determinante aqui dá 11. Quanto dá, então, ABC? 2B, 2E, 2F, ou seja, multipliquei a segunda linha por 2 e a última linha por 3. Então, eu quero saber, a partir daí, qual é o resultado sem fazer cálculo algum, ok? Lembrando que dentro dessa parte determinante, as aplicações para o sistema linear são fundamentais. Lá na geometria analítica também é de suma importância, né? E quando a gente falar de discussão do sistema linear, a gente vai ver um pouco mais de determinante para outros tipos de aplicações, beleza? Então, por hoje, eu vou ficar aqui na parte da teoria. Acho que a gente conseguiu ver tudo, né? Até a parte de determinante acima de 3x3 pela regra de Laplace. Então, nós temos aí que cada um dos tipos de determinante possui uma aplicação diferenciada, né? O determinante 1 por 1 é um número apenas. O 2 por 2, diagonal principal menos diagonal secundária. 3 por 3, a regra de Sarri. E a partir do 3 por 3, as regras de Laplace, que eu particularmente acho desnecessárias para o vestibular de vocês. No mais é isso. Grande beijo e semana que vem a gente tem uma nova aula. Valeu? Grande beijo, valeu!